Meus leucócitos estão altos e agora? Eu vou explicar para vocês, porque vira e mexe na rotina de investigação, de avaliação, né? O médico pede a avaliação hemograma completo. E todo mundo, né, ou quase todo mundo, abre o exame. Eu até brinco com meus pacientes, que eu acho que hoje não dá nem 5% do paciente que entrega um exame fechado para o médico. Ele já abriu, já leu, tem ali do lado o valor de referência e muitos chegam com essa dúvida porque o leucócito deu alto, né? E eu vou explicar para vocês por que a alta do leucócito é algo inespecífico. O que a gente chama uma alteração inespecífica? Que você olha para a alteração, você não consegue definir de forma tão clara o que é. Vou dar exemplo para você o que é específico, né? Você faz uma ressonância, tem uma massa no cérebro, uma coisa muito específica, né? Mas existem algumas alterações que elas são inespecíficas. Por exemplo, a anemia. Uma anemia, quando o hemoglobina, hematócrito baixo, pode ser, sei lá, uma mulher que tem uma menstruação muito forte. Então, tem muitos fatores que podem dar isso, desde algo muito sério, como um câncer, uma série de coisas, como algo mais simples, né? O leucócito entra nessa característica. Por quê? Vou te dar exemplos que remédios podem alterar o leucócito, né? Por exemplo, corticoide. No meu dia a dia como neurocirurgião, é muito comum encontrar pacientes, né, que eu passei o corticoide pós-operatório, por algum motivo, e o leucócito subiu, e ele fica preocupado porque leu que leucócito pode ser infecção, leucócito alto, né? E aí já fala o segundo, que é o mais frequente, que o mais preocupa todo mundo. Leucócito alto pode sim ser infecção, né? Então, quando a gente olha o leucócito alto, a gente médico olha o detalhe, por que o leucócito está alto, né? Então, uma série de infecções, desde bacteriana, viral, né, uma série de coisas podem aumentar os leucócitos. O médico vai analisar qual o nível que aumentou, qual a proporção, se tem células mais imaturas, né, de leucócitos nessa apresentação, qual o contexto clínico do paciente, que é uma das coisas mais importantes, né? Parece uma bobagem, né, que a gente fala, o exame é exame complementar, o exame é para ajudar, mas é justamente, se você não sabe o contexto do paciente e você me dá um exame com leucócito e fala, Júlio, o que é isso? Eu não sei te afirmar. Por que eu não sei te afirmar? Porque a gente tem que entender o motivo da solicitação daquele exame e qual contexto o paciente está. Vou te dar exemplo. O paciente diz que está com febre, está com tosse, está prostrado, não está se sentindo bem, tem um leucócito alto. Eu vou pensar em infecção bacteriana. É provável que ele tenha algum quadro relacionado a isso, né? Tem outros exames que a gente pede, às vezes PCR, que ajuda a falar a favor, né? Mas fatores também de inflamação podem dar um leucócito alto, né? Como eu falei também, corticoide. Por exemplo, paciente pós um trauma, o leucocitose pode aumentar como uma resposta ao trauma, né? Um trauma cirúrgico, né? Pós uma cirurgia, o paciente pode aumentar o leucócito pós-operatório sem estar relacionado com infecção. Claro que pode ser infecção, mas também pode não ser infecção. Então eu faço uma neurocirurgia, uma cirurgia grande, uma cirurgia às vezes complexa, complicada, vejo o exame depois, o paciente está bem clinicamente, o leucócito está alto, eu peço PCR, eu tenho outros valores e outras informações, vejo como está a ferida, vejo o exame pós-operatório e às vezes eu falo para o paciente, se o leucócito está alto, eu vou ficar de olho aqui, mas não me parece infecção. Parece uma resposta normal do seu corpo à inflamação, o leucócito subiu também. O leucócito alto é como se o seu corpo estivesse preparando ou te defendendo de alguma coisa. Mas às vezes, entre aspas, como uma cirurgia ou alguma coisa disso, é como se a gente enganasse o corpo, né? Ele vê o dano, ele vê o trauma, faz uma produção aumentada de leucócitos para responder aquele processo que pode ser infeccioso, inflamatório e tudo. E você olhando o exame, você vai olhar o contexto do paciente para entender. Pode ser um câncer, por exemplo, tem tipo de câncer que aumenta a produção de leucócitos, né? Então, um câncer sanguíneo que vocês falam, né? Eles têm essa relação também. Então, são múltiplos fatores que a gente olha, tá bom? Mas se seu leucócito está alto, procura ajuda médica, porque ele que vai fazer essa interpretação. Não deixe para lá, né? Tem que ter uma avaliação. Espero que tenha ajudado. Abraço.